O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Outro assunto que tem deixado os internautas bastante ouriçados, essa questão aí de Trump versus Maduro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu neste domingo a possibilidade de ordenar ataques contra o cartel de Los Soles, dentro do território da Venezuela. Questionado por jornalistas sobre a medida, respondeu de forma direta, abre aspas, já verão. Fecha aspas. A declaração ocorre em meio ao aumento das tensões entre Washington e Caracas, após operações militares americanas no Caribe para combater o narcotráfico. Será que a administração Trump entendeu agora como funciona o sistema na América Latina, doutora Ludmila? Será que Trump já está a par do Foro de São Paulo? Olha, eu suspeito que sim. E essa movimentação de considerar esses cartéis como grupos terroristas tem, né, desde o princípio, me pareceu que tinha essa finalidade de criar o substrato legal aqui nos Estados Unidos para que houvesse um ataque mesmo, né, boots on the ground, um ataque no local, um ataque lá dentro do país inimigo. Então, né, a gente daí começou a escutar notícias no sentido de que até mesmo o PCC, o Comando Vermelho, poderiam ser incluídos aqui nos Estados Unidos como organizações terroristas, o que levaria a justificar aqui eventuais ataques até militares contra o Brasil. Então, isso já está acontecendo na Venezuela. É claro que a Venezuela é considerado um país inimigo pelos Estados Unidos, e assim o Trump tem se comportado desde o princípio. Eu me recordo agora daquela iniciativa do Trump de resgatar aqueles políticos que estavam dentro da embaixada dos Estados Unidos na Venezuela, o que foi algo assim vergonhoso, a meu ver, para o governo do Maduro. Então, os Estados Unidos já fizeram essa ação de buscar pessoas lá dentro do território deles. Então, a Venezuela, né, não tem o que fazer contra os Estados Unidos. Então, agora, havendo vontade política dos Estados Unidos, como de fato parece agora estar havendo, sim, com Trump, eu acredito que sim, eles podem fazer, sim, uma iniciativa militar mesmo contra a Venezuela, uma vez que, né, já passou a considerar esses cartéis como organizações terroristas. E prevejo para o futuro, quem sabe, o mesmo tipo de ação no Brasil. Então, a impressão que eu tenho é de que o Trump não quer ganhar um novo problemão, e um problema assim elevado ao cubo, né, mais do que ao cubo, que é o Brasil. O Trump não quer que o Brasil vire uma nova Venezuela. Então, desde o princípio, eu tive essa impressão, eles vão barbarizar com os inimigos dos Estados Unidos, os inimigos dos brasileiros, como, por exemplo, Alexandre de Moraes, que já está sendo barbarizado, já recebeu uma Magnitsky, e em relação a todo o resto, eu acho que eles vão repetir tudo que eles estão fazendo na Venezuela, de forma a não permitir que aconteça com o Brasil o que já aconteceu com a Venezuela. Então, você vê que você derrubar um regime como o do Maduro é muito mais difícil do que você impedir que ele comece. Então, no Brasil, a meu ver, já começou desde 2019. Só que o quanto antes você debelar, mais fácil fica de você resolver o problema. Então, realmente, eu não acredito que os Estados Unidos vão deixar barato, vão deixar correr solto o que está acontecendo no Brasil, não. Perfeitamente. Obrigada, doutora Ludmila. E eu pergunto agora para o ministro Ernesto. Ministro, como é que fica o Brasil nessa história? Afinal de contas, o Lula é amigão do Maduro, né? Tá do ladinho aqui. Temos também aquelas denúncias do Carvajal, que citou, inclusive, Lula e outros membros de partidos de esquerda da América Latina como sendo financiados pelo narcotráfico. O Carvajal está lá nos Estados Unidos, está preso, e é uma bomba que pode... a gente não sabe se já prestou algum depoimento, né? Os Estados Unidos têm guardado as 7 chaves ali, o Carvajal, e é uma bomba que pode melar muito o Foro de São Paulo, né?
Totalmente, André. O Brasil está participando, né, involuntariamente, ou seja, o povo brasileiro não gostaria de estar participando desse processo de destruição que a Venezuela sofre nas mãos do chavismo, do Foro de São Paulo, há tanto tempo. O Brasil está investido na Venezuela, né? O grupo de poder no Brasil está investido na Venezuela. Esse grupo foi lá prestar assistência, de uma maneira ou de outra, ao Maduro, quando Maduro roubou as eleições venezuelanas descaradamente no ano passado, há um ano atrás, mais ou menos, mês de julho, né? Criaram lá, vamos aqui ver e tal, e acabou que contribuíram para o processo que deixou o Maduro no poder até agora. Mas felizmente, acho que o governo americano está com uma visão de jogo completa. Finalmente, você tem essa visão por parte de uma superpotência comprometida com a liberdade. É algo que eu tenho procurado falar há bastante tempo nas minhas lives, no meu curso, etc. O fato de que a estrutura de poder totalitária no mundo, ela se compõe hoje por diferentes vertentes. Você tem a vertente do bloco totalitário China-Rússia, você tem a vertente do globalismo com o OMS, com Foro de Davos, etc., e você tem o crime organizado. Eles se apoiam mutuamente, se ajudam mutuamente, e o Trump está indo contra essas três vertentes principais do totalitarismo mundial, de maneiras diferentes, né? China e Rússia, ou seja, procurando isolar a Rússia agora, procurando isolar economicamente a China, tirando os Estados Unidos desses principais foros de controle globalista, a questão do clima também, ele está saindo de tudo isso, o OMS, e se colocando aí na tentativa de destruir realmente o crime organizado na América Latina. E aí é fundamental uma atualização de doutrina, uma atualização de teorias. Falou que a questão de teoria é fundamental, né, para a ação. Então, e nessa atualização, de certa forma, o governo brasileiro, nós, né, o governo Bolsonaro, no início, nós fomos pioneiros nessa atualização de doutrina em relação à Venezuela, em relação ao Foro de São Paulo, ao dizer, olha, Maduro não é presidente legítimo da Venezuela. Quem disse primeiro por isso quem disse isso pela primeira vez foi o Grupo de Lima, né, que depois foi abandonado, mas por iniciativa do Brasil, em janeiro de 2019, olha, Maduro não pode mais ser considerado presidente legítimo da Venezuela, ele não é presidente da Venezuela. Reconhecemos, né, uma oposição e tal, e dissemos, e o Brasil disse, através de uma nota lá, Itamaraty, que, olha, Maduro é representante de uma organização criminosa. Nós falamos isso, nós fomos os primeiros a falar isso, né? E agora você tem os Estados Unidos reconhecendo essas duas coisas. Então, o que acontece? Se você concebe essa ação como uma ação contra um governo, por mais que seja autoritário, você tem, claro, certos limites. É um país soberano e tal. Agora, você tem portanto, uma proteção, uma blindagem de tiranias com base nesse conceito de soberania, né? Agora, não, isso aqui não é mais soberania, isso aqui é uma associação criminosa. A associação criminosa não é titular de nenhuma soberania, né? Então, se um grupo criminoso invade uma casa, depois ele vai se proteger, não, o direito de propriedade é sagrado. Não, se você invadiu essa casa, né? Isso é o que está acontecendo lá. E, então, isso abre realmente a possibilidade dos Estados Unidos combaterem o crime organizado na América Latina, combaterem o Foro de São Paulo, e se eles começarem realmente a puxar o novelo, vai vir, obviamente, muita coisa, porque esse novelo está sendo construído desde 1990, no âmbito do Foro de São Paulo. Essa coligação completa entre o crime organizado nas suas várias vertentes e os regimes políticos na região, não só na Venezuela. E eu lembro sempre muito, na ordem executiva do Trump, do primeiro dia de governo agora, em janeiro último, ele disse, olha, vou combater os cartéis, e esses cartéis, eles têm como característica, uma das características principais, o fato de estarem infiltrados na política dos países que os albergam, né? Então, tem uma consequência política direta. Aí tem que ver com o Brasil, né? Quem não deve, não teme. Eu acho que eles têm muito a temer, tá certo? Obrigada, ministro. Deixa um abraço aqui para Cristina Iben, que deixou uma contribuição aqui para a gente no Superchat. Muito obrigada, Cristina. Seguindo aqui, eu quero chamar agora o professor Pisolato. E o professor, não vem eu de novo, professor, contar uma intimidade para o senhor. Sabe que eu sonho todos os dias, professor, em acordar com a notícia. Trump prendeu Maduro.
E aí eu fico me perguntando, né, se meu sonho não poderia ser atrapalhado pela ousadia de Lula, que foi até o Peru, né, mandou a Força Aérea Brasileira ir lá buscar a ex-primeira-dama condenada por corrupção. Eu fico me perguntando se Lula teria a ousadia, a audácia de também resgatar Maduro e levar para o Brasil. Olha, André, vindo da esquerda tudo é possível, porque a inversão moral é uma prática comum, né? Eles falam ao mesmo tempo de soberania e violam soberania. E vão lá segurar a plaquinha na Argentina, Cristina Libre, né? E aí não consideram nenhum tipo de violação de soberania, mas isso é normal. O comando do Hospício Brasil é normal, esse tipo de coisa. Eu lembro que lá no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, tinha um certo jornalista e professor de filosofia chamado Olavo de Carvalho, que ele começou a denunciar a existência de uma organização política criminosa associada ao narcoterrorismo, que era o Foro de São Paulo. Na época ele foi tratado como teórico de conspiração. Lembro também que quando da inauguração, do lançamento do Foro de São Paulo, lá em 1990, por Fidel Castro, um revolucionário sanguinário, e Lula, foi lido um documento, né, uma carta de um tal de Manuel Mário Landa, que, se não me engano, foi o fundador das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que era um grupo terrorista armado que pretendia implantar, através do narcotráfico, implantar um narco-estado, controlar o Estado marxista através do terrorismo e do tráfico de drogas. Depois eles andaram mudando o nome, né? Desde 2016, eles só trocaram o significado da letra A, continua sendo FARC, só que em vez de ser armada, agora é alternativa. Olha que lindo isso, né? Bem típico da esquerda. A prática continua, eles foram rechaçados oficialmente pelo Foro de São Paulo. Há muitos jornalistas que consideram que o Brasil entrou nesse lugar, especialmente lá no Lula 2, para substituir o financiamento do narcoterrorismo, ou seja, o Brasil, nosso dinheiro, passou a financiar esses estados. Isso aí, de fato, é violação de soberania. Você monta um grupo de presidentes de esquerda cujo objetivo é financiar regimes nos demais países. Isso aí é violação de soberania, através do crime organizado. Ver, por exemplo, o Celso Amorim, quem diria, né? Quem diria? Imagina, o Brasil tem gigantes diplomáticos. Já teve um Oswaldo Aranha, que apesar de tudo era um grande diplomata. Agora temos um Celso Amorim que vai fazer afagos em Putin, vai fazer afagos em Kim Un, vai fazer afagos em todas as ditaduras e titubeia na hora de classificar a eleição do Maduro como completamente fraudulenta. Titubear por quê? Porque demorou tanto em assumir uma postura de afirmar aquela eleição foi fraudulenta, Maduro não é presidente da Venezuela. Titubeou porque vou usar aí, me perdoe roubar a metáfora, ministro, o novelo. O Brasil está conectado, existe uma teia nesse novelo. O Brasil está conectado historicamente, desde pelo menos a fundação do Foro de São Paulo, que é 1990. Teve o interregno na época do presidente Bolsonaro, mas agora, aparentemente, volta, talvez não com força total, temeroso do que possa haver, das reações, mas a gente vê que, se dependesse do presidente Lula, talvez ainda tivesse ninguém segura a mão, ninguém larga a mão de ninguém da corrupção. Esse é um ponto. O outro ponto que eu vou secundar o que o ministro falou, e que a doutora Ludmila falou, é que aí a gente tem o famoso paradoxo da tolerância. Eu não posso respeitar, alegar soberania e tolerância para quem é intolerante. Estamos falando de um sujeito que fraudou a eleição, que enfia pessoas numa cadeia e que faz aquelas pataquadas. Quem viu aqueles vídeos dele ensaiando as milícias dele, gente, aquilo lá é só cercar Caracas dentro do bunker deles e escrever em cima o hospício da Venezuela, porque obviamente aquilo só faz sentido para uma claque que está ali ou financiada ou de fato tem sérios problemas cognitivos. Ver alguém da diplomacia brasileira achar que aquilo lá vai terminar bem, a gente entende como é que o Trump funciona, né? O Trump é um grande empresário, ele aprendeu muito com a primeira eleição dele, então ele está indo de pedacinho em pedacinho. É como se ele tivesse, para mim encerrar, André, como se ele tivesse no final do abismo, com uma luzinha sinalizando a gente, não venham por aqui. O Brasil é um parceiro econômico importante, o Brasil tem que se manter do lado da linha da liberdade. Aí houve um Lula falando em socialismo, em vou regular as redes sociais, doa quem doer. Nós estamos continuando na direção do abismo, mesmo com a sinalização. Eu temo que chegue um ponto que talvez a gente não consiga mais cicatrizar a sociedade brasileira. E a gente tenha que conviver com uma população dividida, tomara, quiçá, nunca violentamente dividida, mas a gente está vendo o caso do Nepal. Você pressiona, uma hora a população estoura. Você vai começar a sentir limites da tua liberdade pessoal,
que tudo indica que vem pela frente algo assim, é óbvio que uma hora irá acontecer, talvez não violento, tomara que não violento, tomara que a gente consiga pela via democrática, mas como consertar uma democracia com uma democracia doente? Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.